Fala, meu povo, saudações vascaínas. Vamos começar aqui mais um pós-jogo, mais uma derrota do Vasco. O Vasco perdeu para o Juventude agora há pouco, lá em Caxias do Sul, por 2-0. Mais um jogo horroroso, mais um jogo patético, mais um jogo vergonhoso, mais um jogo sonolento, mais um jogo preguiçoso, mais um jogo nojento. Você pode procurar aí o melhor adjetivo para definir essa vergonha, essa porcaria que é o time do Vasco. É uma porcaria esse time do Vasco. Um time de merda, um elenco de merda. É um elenco de merda do Vasco. É isso. Um elenco de merda com um treinador de merda. Uma merda pior ainda esse treinador. Que eu espero que amanheça, amanhã, quinta-feira, eu espero que esse treinador não seja mais treinador do Vasco. Porque não dá mais. O time é uma merda, o elenco é uma merda, mas ele conseguiu deixar tudo pior. Tudo pior. E não vai dar jeito. Ele não vai dar um jeito nessa porcaria. Ele não vai dar um jeito nessa porcaria. Então manda logo essa merda desse treinador também embora logo para Portugal. Porque não dá para ficar com um abobado brincando de futebol manager no banco de reserva do Vasco também não. Já tá na hora de ir embora. Era para ter ido embora depois do 6-1 contra o Flamengo. Fez hora extra, não conseguiu ganhar um jogo. É derrota atrás de derrota, é o time jogando pior a cada partida, porque o jogo de hoje, com todo respeito, foi uma merda gigantesca, o jogo de hoje. Foi uma continuação daquela, desculpa os palavrões, tá? Mas foi uma continuação daquela merda que foi aquele jogo contra o Cruzeiro, que foi uma merda também, aquele 0-0, um dos piores jogos que eu já vi na minha vida. E hoje foi mais um jogo horrível, também um dos piores jogos que eu já vi na minha vida, mas hoje teve gol. O Vasco conseguiu levar 2 gols do Juventude, né? Juventude que vai brigar ali na parte de baixo também, até o final do campeonato. E aqui, cara, parabenizo o Juventude pela vitória, parabenizo aí o Nenê, que é um cara que tem o respeito da torcida do Vasco. Enfim, o Juventude mereceu ganhar o jogo. Se tinha alguém que merecia ganhar hoje, era o Juventude. Então, se algum torcedor do Juventude vier aqui nesse vídeo e se sentir ofendido, porque não tá valorizando a vitória, eu tô aqui para falar de Vasco, e o time do Vasco é uma merda gigantesco, é um time horroroso, é um time que, sinceramente, eu não vejo como esse time escapar do rebaixamento. Eu não vejo possibilidade para esse time do Vasco escapar do rebaixamento. Porque além de ser um time ruim, é um time apático, é um time sem vontade, é um time anêmico, é um time sem sangue, é um time preguiçoso, é um time que já entra em campo derrotado. Eles entram em campo, você olha para a cara de cada um deles, você vê que é um time derrotado. Só se salvam 2 esse time do Vasco. O Vasco tem um goleiro e um atacante. Só se salva o Léo Jardim e o Verratti. Eu tenho pena do Verratti. Eu tenho muita pena do Verratti. E hoje, um jogo que o Verratti não jogou, eu ficava pensando ali durante o jogo. Cara, como que o Verratti, jogando com esse monte de merda que é o time do Vasco, como que o Verratti ainda consegue fazer quase todo o jogo, ele consegue marcar um gol? Como que o Verratti consegue fazer gol jogando com esse monte de merda do lado dele? Não consigo entender. Hoje, cara, ficou clara a diferença entre você ter um Verratti e você ter o Cleiton, que é um absurdo também a fortuna que o Vasco pagou no Cleiton. Um jogador que, com todo respeito, cara, quem vai no Casa Pia de Portugal e paga 16 milhões num jogador? Não existe isso. Não existe isso. Ninguém vai no Casa Pia e paga 16 milhões num jogador. Vou até parafrasear um jornalista palmeirense que uma vez usou essa frase, e eu vou usar agora em relação ao Casa Pia. Se o Cristiano Ronaldo jogasse no Casa Pia, o Real Madrid não ia pagar 16 milhões nele, porque ninguém paga 16 milhões no jogador do Casa Pia, mas sempre tem um otário no futebol, e o otário é sempre o Vasco. O Vasco foi lá e pagou 16 milhões num jogador semi-amador, que é o atacante Cleiton. Isso a gente confiando aqui na honestidade das pessoas, né? Porque sinceramente, é uma negociação bem esquisita também o dinheiro que foi pago nesse jogador aí do Casa Pia, o digníssimo Cleiton, que hoje se provou mais uma vez que não tem condições nenhuma de jogar no Vasco. Outro que não tem condições de vestir a camisa do Vasco, o senhor Matheus Cocão. Ele ficou olhando o cara do Juventude chutar, marcou com o olho. Ele não teve a capacidade de esticar a perna, de dar um carrinho, de dar um bote, nada. Ele ficou olhando o cara do Juventude dominar e chutar a bola. Patético. O seu Cocão, reserva do Náutico, é um jogador semi-amador também, que não tem condição de vestir a camisa do Vasco. Ter o Matheus Cocão no elenco do Vasco já diz muita coisa sobre a merda que é o elenco do Vasco. Um cara desse jogar no Vasco já mostra o nível baixíssimo que é o elenco do Vasco. Enfim, patético. Teve uma outra hoje também, o Serginho,
domina uma bola e vai dar um passe ali na esquerda, ele dá um tiro na bola, pô. Ele dá um tiro na bola. Cara, é constrangedor, é revoltante ver esse time do Vasco jogar. Eu só espero que, no mínimo, a demissão desse treinador. E que na partida contra o São Paulo, o Vasco não tenha esse português na beira do campo. Porque pior do que ver esse time jogando, eu ainda não assisti a entrevista coletiva. Quando terminar aqui, eu vou lá assistir. Mas se for do mesmo jeito que for contra o Cruzeiro, sinceramente, é caso de internação. Porque eu tenho até medo de ligar na entrevista coletiva e ver o treinador do Vasco dizendo que o Vasco evoluiu, que o time se comportou bem, que o time deu azar, que o time é isso, que o time é aquilo, que o time está evoluindo. Não tem como. Álvaro Pacheco, faça um favor pra gente, entregue o seu cargo. Entregue o seu cargo, tenha dignidade. Você não vai conseguir aqui no Vasco implementar o seu trabalho. E assim, a culpa nem é toda sua não, tá? A culpa nem é toda sua. Tu caiu aqui nessa canoa furada, nessa confusão aqui. Você não conhece o elenco, você não conhece o futebol brasileiro, e você não vai conseguir ter o que o Vasco precisa. Ter o que o Vasco precisa. O Vasco precisa de um choque de ordem urgente e de um treinador que conheça o futebol brasileiro e conheça minimamente os jogadores do Vasco, porque não dá para a gente ter um treinador que fala que o Galdames é fantástico. Não tem como. A gente não tem condição de ter um treinador que acha o Galdames um jogador fantástico. E agora eu falo aqui do Pedro Martins, que é o diretor executivo de futebol do Vasco. Que quando ele era diretor executivo lá no Cruzeiro, ele trocava de treinador lá no Cruzeiro quase toda semana, né? O Cruzeiro teve uns 800 treinadores quando o Pedro Martins era o executivo lá. Não é possível que aqui no Vasco ele vai ficar segurando o Álvaro Pacheco e não vai fazer essa troca de treinador. Pedro Martins, está na hora de trabalhar também. Conserte essa cagada que você fez de trazer esse português sem experiência aqui para o Vasco para brincar de treinador no Vasco. Conserte essa cagada. Enfim, no mais, meu amigo, o time é uma merda gigantesca. É difícil imaginar que essa merda vai escapar do rebaixamento. A fase é horrorosa, que até quem é bom acaba dando azar. O segundo gol do Juventude é uma falta, que a bola bate no travessão, volta na cabeça do Léo Jardim e entra. Então, assim, enfim, Vitor Luiz, que até estava se dedicando, foi expulso também na parte final. Enfim, cara, quando o time é ruim, tudo dá errado e tudo vai contra também. Mas, enfim, é difícil imaginar que com esse treinador e com esse elenco o Vasco consiga alguma coisa. Eu não consigo ver o Vasco ganhando de ninguém no campeonato. De verdade, o Vasco hoje é o pior time do campeonato, apresenta o pior futebol do campeonato. Eu não consigo ver o Vasco ganhando de ninguém nesse campeonato brasileiro. Então, o Pedrinho e o Pedro Martins tem que ter uma mudança radical, mudar tudo. Afasta jogador, muda a comissão técnica, choquem de ordem, porque não dá. Parece que os caras estão entrando com preguiça dentro de campo. Parece que os caras estão entrando de sacanagem. Eu sei que eles são ruins. Eles são ruins. Mas o elenco é o mesmo do início do ano, que era ruim também. Mas pelo menos a gente via vontade, a gente via dedicação, a gente via um time que corria. Agora nem correr, enfim, tá esquisito, tá? Então tem que mudar tudo, choque de ordem, afasta o jogador, contrata, Pedrinho, faça alguma coisa, senão o Vasco vai ser rebaixado. É isso. Não vou mais ficar falando aqui não, me desgastando, que eu também já tô de saco cheio, sinceramente. Saco cheio dessa merda toda. Tamo junto.